A pandemia está tomando corpo no Brasil, Bolsonaro está dolorosamente percebendo que errou e, como arrogante e teimoso que é, a ficha cai aos poucos. Em casa ou no trabalho, a nossa luta hoje é pela sanidade física, mas também, não menos importante, mental. Está em falta na família do presidente. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, eu espero que você esteja se cuidando. Eu tô tentando. Ontem nem dei as caras por aqui porque realmente precisava de um tempo desligado desse volume gigante de informação para poder manter o foco. Eu tava sentindo a minha cabeça que nem um navegador com várias janelas abertas, né? Um Chrome da vida. E fechar todas por um dia e reiniciar o computador faz a gente ficar mais leve. Para quem entende de informática, abre mais espaço para processamento na memória RAM. Começou com uma fala do Átila, infectologista, doutor na área, que falou sobre o coronavírus no Roda Viva. Eu pensei um pedacinho de 1 minuto e postei lá no meu Twitter. Esse 1 minuto é tão profundo que me tocou, e pelo visto não só a mim, porque eu olhei agora e está com 920 mil visualizações e 17 mil compartilhamentos. O que ele diz de diferente? Que o mundo mudou, e não mudou só durante os dias ou meses que a gente vai ficar trancado em casa. Quando o auge das contaminações passar, a gente vai contar os mortos, viver nosso luto, algumas atividades tão cedo não serão retomadas, as rodas de boteco, os jogos de futebol. Isso vai ter impacto econômico, sem dúvida, para todos nós. Todos nós vamos pagar um preço caro. Os menos favorecidos vão pagar um preço muito mais caro do que os que têm gordura financeira. Por isso a gente tem que estar atento sobre como ajudar. Está pronto para ajudar se tiver condições. Mas ele disse também uma outra coisa relevante, um recado para os negacionistas da ciência. O Átila lembra que absurdos como o movimento anti-vacina ou o descrédito em relação ao aquecimento global são teses que se sustentam por muito tempo porque a resposta não vem de imediato. Se você não vacina seu filho contra sarampo, hoje, talvez os reflexos sejam um surto gigante de sarampo daqui a 10, 20 anos. Com o aquecimento global mesmo, não vai ser do dia para a noite. A resposta da natureza é lenta e constante. Isso dá fôlego para os idiotas e para os líderes e influenciadores sem caráter, porque eles podem entrar em suas redes sociais, atrair para si um monte de gente, negar o óbvio e muito mais tarde ter inclusive a cara de pau de dizer: ah, mas aquilo que eu falei não vale mais hoje porque aconteceu isso, isso e isso. Já com o coronavírus, ainda segundo o Átila, não tem como fugir da realidade, porque a resposta é muito imediata. A merda que o dirigente faz hoje, a besteira que o dono da igreja gananciosa diz agora, a voltinha na rua pedindo para o povo voltar para o trabalho, a carreata, os vídeos em rede social dos empresários arrogantes demais para admitir que ter sucesso nos negócios não o transformam em sábios que dominam todas as áreas da ciência, os elementos da natureza. Tudo isso vem para o chão em um mês. Como eu acabei de dizer, ontem eu me desliguei. Cuidei do meu desenho animado, mandei o trabalho para minha equipe executar home office e só fui entrar no celular de madrugada. Aí eu fiquei sabendo que o presidente, no meio de um panelaço sem precedente no governo dele, já assumiu a gravidade do problema, tentou se reconciliar com governadores e prefeitos, mas no dia seguinte ficou bem claro também que, como ele não governa sozinho, é uma hidra de 5 cabeças, ele, 3 filhos e Olavo de Carvalho, a animosidade voltou, com direito a fake news mostrando o desabastecimento no Ceasa de BH, que não está desabastecido. Provavelmente o vídeo foi gravado num sábado e hoje as reportagens todas mostravam que, ao contrário do que dizia o cara lá no posto do presidente, tem até mais comida que o normal. Isso hoje, 1º de abril, que é um dia da mentira onde fica difícil fazer graça. O Bolsonaro apagou o post, que estava com 400 mil views, não se desculpou, não esclareceu a notícia, só apagou. E continua mostrando toda a sua má-fé, ideologizando uma pandemia e retuitando um post do Milton Neves com uma frase que chama atenção pela absoluta estupidez, não tem outra palavra, eu vou ler para vocês. As duas grandes desgraças do mundo, o comunismo e o coronavírus. Sério, tem tanta desgraça no mundo?
O comunismo, como todo mundo sabe, é uma utopia. Não chegou a ser implantado e não por acaso, porque realmente todos os regimes que tentaram implantá-lo ao pé da letra fracassaram antes, deixando um rastro de milhões de mortos em ditaduras sanguinárias. Mas também não houve absurdos feitos em nome das ditaduras de direita? Claro que sim. Então, se você for discutir política, talvez a frase certa, cabível, se for de acordo com a sua linha ideológica, seja as duas grandes desgraças do mundo, o comunismo e as ditaduras. Ou o comunismo e a corrupção, o comunismo e o capitalismo, se você acreditar numa terceira via. Aqui cabem várias comparações, mas comunismo e coronavírus por quê? Coronavírus e fome, eu consigo entender. Coronavírus e a falta de solidariedade, eu consigo entender. Numa perspectiva histórica, coronavírus e a gripe espanhola, eu entendo. Eu faria essas mesmas reflexões se a frase fosse as duas grandes desgraças do mundo, o capitalismo e o coronavírus. Porque mesmo que uma das teorias conspiratórias estivesse certa e o vírus fosse uma criação do regime chinês, a gente iria estar falando da origem, não do estrago que está aí se espalhando pelo mundo. E o próprio presidente Bolsonaro, em visita à China, disse meses atrás: a China é um país capitalista, tá ok? Aquele modelo misto lá não tem nada a ver com o comunismo clássico. O problema é a ditadura, é a supressão da liberdade de imprensa e das liberdades individuais, e isso aconteceu no Brasil dos anos 70, sem a gente ser comunista. Mas é que mesmo em meio a uma pandemia, o presidente e outros políticos oportunistas têm que tentar tirar algo de positivo para as suas carreiras e seus interesses. Eles não conseguem ir lá simplesmente fazer o que tem que ser feito. Diz uma frase atribuída a Sócrates, Barão de Itararé, e imortalizada numa canção do Jorge Benjor: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto por malandragem. Algo assim. Nesse momento, malandro é governador e prefeito que fazem hospital de campanha. É candidato a vereador que está à frente de movimentos para comprar equipamento de proteção e aparelhos para deficiência respiratória. Aí ele se reelege ou ganha a eleição. O malandro burro é o que nega uma doença que, como o Átila falou, vai bater na porta de todo mundo com data marcada, meados de abril. E se não for a catástrofe esperada, não é porque o malandro negacionista ou o empresário da carreata tinha razão. É porque muita gente ficou em casa, ao contrário do que eles diziam. Se apegar ao discurso ideológico numa hora dessas é cretinice. Confirma a frase incrivelmente atual que o Samuel Johnson, pensador inglês, escreveu no século XVIII: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Carlos Bolsonaro, que agora está em quarentena com o pai, que nem aquele diabinho do desenho animado falando na orelha, está tuitando freneticamente, com aquele rancor e ódio dele multiplicados, dentro da linha que eu estou dizendo. Olha o que ele escreveu essa manhã, naquela linguagem, obviamente, dele. O desenho é claro: partimos para o socialismo. Todos dependentes do Estado até para comer. Grandes empresas vão embora e o pequeno investidor não existe mais. Conseguem a passos largos fazer o que tentam desde antes de 1964. E tem gente preocupada com a fala do presidente. Entenderam o que ele disse? Eu vou me aprofundar aqui. O desenho é claro: partimos para o socialismo. Todos dependentes do Estado até para comer. Bom, num país com média salarial de 2.500 por família, se aparece uma pandemia e as pessoas são obrigadas a ficar em casa, ser dependente do Estado até para comer é a própria definição da necessidade de existência do Estado. É para isso que eu pago imposto. Meu país é estranho mesmo. Eu sempre paguei muito imposto e ao mesmo tempo paguei escola para os meus filhos e plano de saúde. Já disse aqui, se esse imposto servir para oferecer educação e saúde para quem não pode pagar, eu, inclusive, amanhã, está muito bem empregado. Mas aí ele continua: grandes empresas vão embora. Embora para onde, Carluxo? Para o país que fala: venha, aqui não tem restrição contra o coronavírus e a sua fábrica não vai parar. O problema é planetário, meu jovem. E ele continua: o pequeno investidor não existe mais. Então, é para isso que a gente poupa. Eu estou falando do pequeno investidor, não do grande rentista da bolsa. A gente poupa por medo de, por exemplo, acontecer algo como, sei lá, uma pandemia e a gente poder pagar as contas sem depender do governo. E mais uma vez, olha que beleza,
sem ignorar a importância e a magnitude da crise econômica que vem por aí, e vai exigir esforços de todos, se o pequeno investidor queimar sua gordura, ele não vai precisar consumir a renda mínima que o Estado precisa dar para o desempregado e para o trabalhador informal. Aí, para fechar, o mentor do presidente, diretor informal da SECOM e sócio fundador do Gabinete do Ódio, conclui com mais duas colocações absurdas. Conseguem a passos largos fazer o que tentam desde 1964. Conseguem quem? Os chineses? O vírus invisível programado para entrar na nossa corrente sanguínea e mostrar que o capitalismo não sabe cuidar da raça humana durante uma pandemia? Que coisa idiota! Enquanto isso, Trump, em ano de reeleição, já alinhou o discurso com o resto do planeta. Bolsonaro é piada global. E por quê? Porque ele é a liderança maior do poder executivo da República e parece não entender isso, como mostra a última e conclusiva fala do Carluxo. E tem gente preocupada com a fala do presidente. É óbvio. A fala dele botou gente na rua, motivou carreatas, ajudou a piorar a crise que o mundo, em uníssono, está enxergando e combatendo com as mesmas técnicas científicas. Eles não incluem o tal isolamento vertical que não tem sustentação, segundo os estudos dos maiores especialistas da Terra e da Organização Mundial da Saúde, que também teve fala distorcida pelo Bolsonaro, obrigando o presidente da OMS a se manifestar. Para vocês todos, eu saco a fala do Átila, que pode mudar, porque a pandemia é dinâmica e responde ao meio. A resposta não virá em 20 anos, virá em um mês. Ainda que daqui a um mês tudo esteja melhor, e eu torço para que esteja, não se trata segurança alimentar e saúde pública como um jogo de pôquer. O vírus não sabe o que é comunismo. É uma partícula proteica. Não tem terminações nervosas e nem capacidade de raciocínio. Mais ou menos como as pessoas que minimizam seu poder destruidor. Eu sou o Maurício Ricardo, obrigado pela sua audiência, obrigado por trabalhar nos serviços essenciais, obrigado por se cuidar. O momento é de solidariedade, empatia não tem partido. Inscreva-se, ative as notificações, dê like ou dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir e comente.